Eu me chamo Fradique Júnior e hoje nós vamos verificar as 14 questões que caíram na prova de agente e de escrivão da Polícia Civil. Essas 14 questões de legislação específica, elas não estão sujeitas a recurso, pois vieram bem tranquilas, vieram com base na literatura, na parte literal da lei, veio com base nos artigos, né, de forma literal, veio bem tranquila. A questão que nós esperávamos que iriam dar mais polêmica seriam as questões ligadas ao Estatuto da Polícia Civil, porque ocorreram muitas atualizações e a banca pediu no edital que o candidato observasse o Estatuto de forma atualizada. Mas aí o examinador observou que se ele perguntasse alguns artigos, né, de forma atualizada, isso geraria muito recurso, né, geraria muito questionamento. E aí foi bom, foi tranquilo, porque ele abordou temas e artigos que não envolvem tanta polêmica. Vamos lá, me acompanhe. Vamos lá. Inicialmente a banca surpreendeu porque trouxe 14 questões, Esperávamos na divisão das questões que eles abordassem entre 8 a 9 questões, geralmente é o que a banca costuma cobrar de legislação específica, mas essas 14 questões ficaram em torno de 12% da sua prova, né? Na sua pontuação elas representam 12% das questões, das 120 questões. Mas serão 14 questões que irão fazer a diferença porque não tem alteração no gabarito. Quem acertou, acertou e vai estar disputando aí nas primeiras vagas. Serão 14 pontos positivos aí para jogar o candidato lá em cima nas primeiras vagas. E muitos pontos aqui das questões nós conseguimos ver nas nossas aulas e nas nossas revisões. Inicialmente, 5 questões sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Alagoas, que é a 524791, ele trouxe na questão 107, tanto para agente como para escrivão, foram as mesmas questões. Em algumas provas eles mudaram só a ordem, mas no final da prova eles colocaram as mesmas questões sobre legislação. Vamos lá, na questão 107, que trata do tema de remoção, ele tratou lá na questão que a remoção poderia ocorrer, né, tanto de ofício e também para outro órgão, para outra unidade, o que não é verdade, por isso que a questão está errada. Nós vimos que no artigo 35 ele traz a questão com base no artigo 35 do regime jurídico dos servidores do Estado de Alagoas, que a remoção pode se dar tanto de ofício ou a requerimento, mas dentro do âmbito da própria organização, do próprio órgão. Então, a questão está errada, porque ele falava que ela se daria tanto a pedido como de ofício, mas poderia ser para outro órgão, para outra unidade. E não, o artigo 35 diz que tem que ser dentro no âmbito da unidade. E também pode-se dar, no seu parágrafo único traz lá, pode-se dar uma remoção a pedido para acompanhar o cônjuge. Nós falamos para acompanhar o cônjuge, para ficar juntinho. Nós tratamos disso na nossa revisão. Então, questão 107 é errada. A 108, vamos lá. O rol taxativo, um requisito, traz como requisito para ingresso no serviço público no Estado de Alagoas, um rol taxativo. A questão afirmava que seria um rol taxativo. Aqueles requisitos, está lembrado? Ter idade mínima de 18 anos, ser brasileiro, né, estar em gozo dos direitos políticos, né, estar em gozo e no exercício dos direitos políticos e militares, estar aqui com as obrigações militares. Então a questão falava que era um rol taxativo, o que não é verdade, pois nós estudamos e vimos os requisitos para ingresso no serviço público. É um rol que exemplificativo, porque podem haver outros requisitos. E o artigo 5º do regimento diz lá que pode haver outros requisitos. Vai ser exigido aquele rol que tem lá, mas pode haver outros requisitos. No parágrafo 1º ele diz lá, a depender da natureza do cargo. Então, a depender da natureza do cargo, eles podem sim exigir idade, limite de idade, pode exigir alguma especificação, alguma especialidade. No artigo 109, na questão 109, o gabarito veio também como errado. Também tranquilo, porque ele dizia que o servidor teria a posse completada, seria investido no cargo, né, teria de forma completa o investimento no cargo, a investidura, mesmo sem haver a posse. E não é verdade. Nós estudamos que o quê? A investidura completa do servidor no cargo é quando ele é nomeado e depois vem o ato de posse. Então, no ato de posse, que ele assina o termo, ele é investido no cargo. E se lembra daquele esquemazinho aqui que nós fazíamos nas aulas? Ó, primeiro a nomeação, aí depois tem a posse e tem o exercício. O servidor entrava em exercício. E no artigo 6º diz lá que a investidura do servidor se completa com a posse. Ele está completamente investido com o ato de posse. E aí tem aqueles prazos que ele é nomeado e para tomar posse, ele conta-se 30 dias a contar do ato de nomeação. E tomou posse para entrar em exercício, conta-se 30 dias a partir do ato de que ele tomou posse, da assinatura do termo de posse. Aí por isso que está errado, né? A investidura só se completa com a posse. A questão 110. A questão 110 está certa, no gabarito preliminar como certa, e tratou da insalubridade e da periculosidade. Ela é prevista no artigo 73, no parágrafo 2º.
Ele dizia lá que a retribuição por um exercício de atividade insalubre ou perigosa só se mantém se naquela atividade se mantiver as circunstâncias que justificam aquela gratificação. E é verdade, você só recebe insalubridade e periculosidade, que é um adicional em cima do seu vencimento, você só recebe esse adicional se as circunstâncias, o ambiente se mantiver. Aí você realmente recebe. E quem diz isso é o artigo 73, no parágrafo 2º. Né? E bem tranquila essa questão, até pela lógica. Né? Você só tem direito a receber um adicional por um serviço perigoso, por um serviço insalubre, se você está exercendo uma atividade perigosa ou insalubre. Né? Já o 111, a questão 111, também o gabarito preliminar como certo, está tranquilo, que ele falou da licença por interesse particular. Aí está no rol lá dos direitos do servidor, das licenças. Você pode tirar a licença para tratamento de saúde, a licença para acompanhar a cônjuge, a licença para tratar de interesse particular também é uma licença. Essa licença para tratar de interesse particular, ela é o quê? Primeiro, no artigo 94, no início do 94, no caput, ele diz lá que é a critério da administração, então a administração vai analisar e a critério dela, ela vai conceder ou não. E no parágrafo 1º, ele diz também que é a critério da administração e também pode a administração suspender, cancelar. A administração tanto pode conceder, como também pode avaliar e suspender, cancelar essa licença particular. Então, está tranquilo. Em relação ao regime jurídico dos servidores de Alagoas, alguns pontos nós conseguimos ver nas nossas aulas, né? Conseguimos ver, e quem assistiu às aulas aqui do nosso projeto conseguiu marcar algumas questões aí. Em relação à Constituição do Estado de Alagoas, as questões, eles fugiram do tema segurança pública, fugiram dos artigos ligados à segurança pública, que inicialmente nas primeiras aulas eu citei com vocês, mas também abordou tópicos dentro da parte de administração pública. Da parte da administração pública eles abordaram mais esses tópicos. Uma questão que fugiu mais um pouco do tema foi a do PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça, se ele teria que ser ouvido ou não. Se aí está ligado mais a uma parte de análise de situações de inconstitucionalidade aqui no Estado, que deve ser observado. Mas quem vinha estudando as questões, os temas ligados também à Constituição Federal, você, lá, por assimilar as questões, você consegue responder. Se na Constituição Federal você entende que o PGR, que é o Procurador-Geral da República, deve ser ouvido em qualquer ação de inconstitucionalidade, também na esfera estadual, o Procurador-Geral de Justiça deve ser ouvido também quando de alguma ação que envolva a inconstitucionalidade. Então, por uma questão de simetria, você conseguiria responder essa questão. Na 112, ele tratou do tema da questão dos poderes. Os poderes, se os poderes de governador, né, seriam, e dos seus secretários seriam indelegáveis. E, na verdade, está errada a questão. Né? O gabarito viu como errado e realmente é errado. No artigo 107 dirá que eles exercem os poderes, no parágrafo único, dizendo que pode ser delegado esse poder. Né? Tem situações que o governador pode delegar esse poder para os seus secretários. Né? Então, o gabarito está errado, porque ele dizia que não podia ser delegado. Né? Era indelegável esse poder. Já o 113, questão como certa, né, no gabarito preliminar, e tratava das finalidades. Essa questão das finalidades aqui, de manter o homem no campo, nós tratamos tanto nas nossas aulas iniciais como na aula de revisão, que eu tratei com vocês sobre a finalidade, né, da Constituição do Estado de Alagoas, que buscava o quê? A paz social. E para buscar essa paz social, ele tinha aqueles princípios a seguir, que era o quê? Buscar o bem-estar da sociedade, desenvolvimento. E lá, ao final, um dos últimos incisos, que é o 14, ele dizia que o Estado devia promover a manutenção do homem no campo. Então, promover a manutenção do homem no campo. Então, é uma das finalidades do Estado para buscar o quê? A paz social, para buscar essa paz social. Então, é uma questão como certa, prevista no artigo 2º da Constituição, bem inicial ali. Foi como eu disse a vocês no início, se eles não buscassem a parte de segurança pública, eles poderiam buscar a parte dos princípios da Constituição, a parte de administração. Foi o que a banca fez. Ela deixou de lado a parte de segurança pública e buscou a parte de princípios, a parte de fundamentação, a parte de administração pública, poderes do governador, dos secretários. Né? Na questão 114, ele trouxe a figura de quê? Da lei ser indispensável. Ele estava perguntando se a lei era indispensável para a criação de cargos públicos. E realmente a lei é indispensável, né? Então ele tratou dessa parte de administração pública na Constituição Estadual. A lei é indispensável para criar cargos públicos, funções públicas. Então tem que ser criado por lei um cargo. Né? O cargo de agente, o cargo de escrivão tem que ser criado por lei. O cargo delegado. Então esses cargos são criados por lei. Também a extinção dos cargos também tem que ser extinto por lei. A exceção é quando o cargo está vago. Quando o cargo está vago, pode ser extinto, né, por um decreto do governador. Né? Tem uma exceção também. Agora aqui está tranquilo, está correto, não vai ter possível alteração no gabarito. Já a 115,
ele trouxe como errado, porque ele tratou da autonomia dos municípios e disse que o município não era autônomo. Mas sim, o município é autônomo e pode se organizar, inclusive administrativo e financeiramente, a unidade político-administrativa do Estado. Então, o artigo 10 traz lá e diz que, na Constituição Estadual, que os municípios são autônomos. Então está errada a questão. Tá errada a questão. Na 116, ele trouxe a questão do PGJ ser ouvido. E em questões, em processos que envolvam a inconstitucionalidade de lei estadual, lei municipal, que seja tratada aqui no TJ de Alagoas, essa ação de inconstitucionalidade tem que ser ouvido previamente quem? O PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça. Se você não chegou a estudar esse tema ou não leu, mas você, se estiver estudando a Constituição Federal, lá tem, por simetria, dava para responder, porque em ações que envolvam inconstitucionalidade na esfera federal, você automaticamente, previamente, tem que ouvir o PGR, que é o Procurador-Geral da República. No Estado também você tem que ouvir quem? O PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça. Então dava para responder, né? A questão estava errada porque ele dizia lá que não era preciso ouvir o PGJ, não precisava ser ouvido, mas tem que ouvir, previamente tem que ouvir. Já nas questões sobre o Estatuto da Polícia Civil, a 34 e 37 de 75, seriam as questões que nós estávamos esperando mais polêmica. Mas, graças a Deus, a banca buscou, nas 4 questões, artigos bem tranquilos, né, que não geram polêmica. Vamos lá. Sobre a 117, ele trouxe no gabarito preliminar como certa. Ela falou da precedência, né, hierárquica. E afirmava lá que a Polícia Civil tem precedência hierárquica. Se fundamenta em quê? Na precedência hierárquica e na disciplina. O artigo 5º trata da precedência hierárquica, diz que a Polícia Civil se fundamenta na precedência hierárquica e na disciplina. Apesar de não ser instituição militar, mas tem essa hierarquia. E essa hierarquia é o quê? É só de forma para organizar a administração. E ela é com base na ordem. Na ordem, nós vimos no Estatuto que ela é com base na ordem no artigo 67. Tem lá. Com base na ordem de quê? De antiguidade, de maior nível no padrão de vencimento, depois maior tempo na classe, depois maior tempo de serviço policial, depois o mais antigo é o que tem maior tempo de serviço público, depois, por último, o que é mais idoso. Então essa ordem é para manter uma organização. Quando entra na viatura, quem é que vai comandar hoje? Eita, ele é mais antigo no nível do que eu, então ele comanda. Eita, ele é mais antigo na classe do que eu, então ele comanda. Ah, ele tem mais tempo de serviço policial do que eu. Nós estamos no mesmo nível de padrão de vencimento e mesma classe. Mas ele tem mais tempo de serviço policial do que eu. Então o agente fulano vai comandar hoje. Entendeu? É uma questão de organização. Já o 118, ele trouxe no gabarito a questão como errada, porque tratou da questão da gratificação extraordinária, de serviço extraordinário. E disse que é vedado ser concedido ao servidor uma gratificação por serviço extraordinário, que está errado. É um direito. É um direito. Se o servidor policial ele presta um serviço extraordinário, ele tem direito a receber essa gratificação por serviço extraordinário. Já na 119, ele trouxe o gabarito como errado. Ele tratou do Conselho Superior de Polícia. Tratou do Conselho Superior de Polícia. E disse que não tinha a função normativa. Né? Não tinha a função normativa. E nós vimos que o Conselho Superior de Polícia ele tem a função normativa, tem a função consultiva, tem a função de organizar, de aconselhar os órgãos de segurança pública, a função consultiva, a função normativa, tem também a função de indicar a ordem de mérito, indicar a ordem de mérito da pessoa que vai receber medalha, né? Vai receber medalha pela Secretaria de Segurança Pública. Então, previsto no artigo 131 e no 132, essas competências do Conselho Superior de Polícia. E nós vimos também nas aulas que o Conselho Superior de Polícia é composto pelo secretário de Segurança Pública, pelo chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, né? Também pelo corregedor-geral de polícia, também pelo comandante-geral da Polícia Militar, né? Então, são pessoas que compõem o Conselho Superior de Polícia. Então, essas pessoas compõem o Conselho Superior de Polícia. E ele tem também a função tanto consultiva como normativa, né? A função também de indicação de medalha. E a última questão, a 120, trouxe a figura da acumulação de cargos. Então, o tema acumulação de cargos, né? Nós vimos nas nossas aulas, e dizia lá que o policial civil podia fazer a acumulação de cargos desde que seja com o cargo de magistério. Desde que seja com o cargo de magistério, ele pode acumular. É previsto já no Estatuto da Polícia Civil, no artigo 4º. E no parágrafo único, ainda vem lá especificado. Mas a banca não tratou bem do parágrafo único. E o parágrafo único traz a figura do conceito de cargo técnico, que nós vimos que foi incluído por meio de uma alteração do STJ, que trouxe o conceito de cargo técnico. Então, o STJ trouxe o conceito de cargo técnico em 2017, se não me engano. E em 2017 também foi atualizado o Estatuto da Polícia Civil. E no parágrafo único consta lá esse conceito de cargo técnico.
Então a banca quis saber só do caput, que se ele poderia acumular com um cargo de magistério, e o gabarito é correto. Ele pode acumular, o agente policial ou o escrivão, ele pode acumular com um cargo de magistério. Então foi tranquilo, graças a Deus. A banca trouxe 14 questões sem muita polêmica, que não serão alteradas, provavelmente não serão alteradas com a publicação do gabarito oficial. Com a publicação do gabarito oficial. Né? Vamos dar continuidade aos nossos projetos aqui. Desde já agradeço a todos que estão curtindo, compartilhando. Deixa aquele like. Muito obrigado. Agora, dia 27/9. Deixa eu marcar aqui. No dia 27/9, sai o resultado. Sai o resultado definitivo. Dia 27/9, sai o resultado definitivo. No dia 8, que é hoje, último dia para recurso. No dia 27/9, resultado. Resultado final. Resultado final. E convocação para o TAF. Convocação para o TAF. 368 para a gente. E escrivão 132. Quem ficar na colocação 132 para a gente, isso na colocação geral, né? Ainda tem o pessoal que é PCD, que é o pessoal que se declarou com deficiência. Mas de forma geral, 368 para a gente e 132 escrivão. Então, já observando isso aqui do TAF, quem ficar dentro da colocação vai para o TAF. Lembrando que o TAF, já vou explicar no próximo vídeo, o TAF não exclui. O TAF não exclui. O TAF não exclui. Você vai saber no próximo vídeo porque o TAF da Polícia Civil do Estado de Alagoas não exclui. Por quê? Falta uma lei que tenha uma previsão como requisito um teste físico na Polícia Civil do Estado de Alagoas. Você vai ver no próximo vídeo, eu vou explicar direitinho, mas desde já agradeço, curte e compartilha, deixa aquele like e boa sorte no resultado, dia 27/9. Com certeza uma vaga vai ser sua. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!